De hoje eu quero conversar com você como que você faz para você liberar pelo menos aí 12 horas úteis da sua rotina de trabalho. Pode parecer um grande milagre que vai acontecer na sua rotina, mas eu prometo que aqui nesse vídeo eu vou te ajudar a você se organizar, você que está sobrecarregado, a liberar esse tempo para você voltar para o estratégico, para fazer as vendas do seu negócio, para fazer o seu negócio faturar mais e sair do ciclo vicioso aí do operacional. Vamos junto comigo aqui? Para você que acabou de chegar, me chamo Lucas Vercelino e eu aqui no canal eu falo sobre técnicas, práticas, rotinas para ajudar donos de negócios que estão no limite operacional, tanto sob o ponto de vista pessoal, como no limite, como com relação até o próprio time, a delegarem com mais confiança e com isso aí ganharem horas, meses de produtividade e aumentarem os faturamentos, os resultados aí do seu negócio. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Hoje eu quero conversar com você a respeito das horas, né? Uma das coisas que os donos de negócios mais se sentem sobrecarregados, oprimidos, cheios de coisas para fazer. Parece que o dia não tem horas suficientes. Cada hora é preenchida com mais um incêndio que acontece, com imprevistos ao longo da semana, com o colaborador saindo de forma inesperada e o dono precisando assumir as ações, tendo que entrar no suporte ali quando um colaborador começa a atender mal. Essas são todas situações que eu vejo os meus clientes vivendo no dia a dia, quando são pegos de surpresa aí com más práticas de colaboradores, com pessoas saindo, conforme eu falei, e N outras coisas, né? E no dia a dia do negócio eu vejo que é uma questão desafiadora e eu quero reforçar com você que existe uma forma de a gente trabalhar essa situação de má qualidade de tarefas e de o dono não ver uma perspectiva de como que ele pode sair aí do operacional da empresa para poder cuidar do crescimento, né? Se você, muitas vezes o dono se vê limitado, vendo que ele tem potencial de fazer algumas ações práticas ali para a empresa crescer, mas ele se vê apagando, lidando com erros operacionais, com incêndios que ele precisa apagar. Então, agora a primeira coisa, antes de a gente começar a falar sobre o que você vai fazer, eu vou contar a história de um cliente meu que ele tinha uma descrença com pessoas, né? Por que eu vou mostrar junto da história dele que a descrença com pessoas fazia ele realmente não encontrar as pessoas corretas. Só que tudo isso operava de forma inconsciente por debaixo do radar consciente dele, ele não percebia. É algo que demanda aí uma introspecção e uma análise cuidadosa aí para perceber. Então, qual que era o ciclo da descrença que ele estava vivenciando ali, né? É o que eu chamo aqui de ciclo do tempo perdido. Ele, por más experiências, por duas coisas, na verdade, com esse cliente. De um lado, ele tinha algumas habilidades específicas que ele desenvolveu ao longo dos anos de gerar vendas, né? No caso, esse cliente, um copywriter, tinha a habilidade de gerar vendas, ele tinha uma habilidade de transformar copies em funis. Então, ele já ajudou muitas empresas, muitos donos de negócios, muitos produtores, experts, através de uma comunicação bem alinhada e através do tráfego bem direcionado, a vender mais. Só que essa era uma habilidade que ele desenvolveu muito forte, ele desenvolveu ao longo dos anos e ele praticamente, por ser uma coisa mais técnica, ele executava a maior parte das coisas. É ele quem fazia, ele quem escrevia a copy, ele quem montava o funil e ele basicamente ele não precisava de ninguém executando outras coisas para isso acontecer. Era um trabalho de uma consultoria executiva que ele realizava. E aí o que aconteceu? Ele depois fez isso num negócio em particular que ele atende, que é o negócio principal dele hoje, e aí ele se viu extremamente limitado porque o negócio demandava entrega. Ele também estava envolvido agora na entrega do produto que ele vendia, né, que ele vende, né? E aí isso começou a gerar meio que uma ruptura, uma ansiedade de que as coisas que ele sabia fazer já não surtiam efeito porque dependiam de outras pessoas. E aí eu chamo que ele entrou no ciclo, ele entrou na situação do ciclo do tempo perdido. Ele falava para mim, cara, eu passei horas aí tentando contratar alguém, aprendendo a contratar, me dedicando a construir um cargo. Cara, para mim eu senti que minha semana não rendeu. Essa semana foi um tempo perdido, parece que a semana não andou. E aí eu disse para ele, falei, cara, é o seguinte, vamos junto, é compreensível você ter essa sensação de que a semana não andou, você está acostumado a vender, a criar, a fazer copy, você está lidando com uma situação muito diferente agora que está envolvendo inclusive o seu aprendizado, então é natural que você vai sentir
que fazer coisas administrativas, de gestão com pessoas, é tempo perdido. Mas vamos pensar junto agora como que a gente pode mudar a lógica desse ciclo para entrar no ciclo do tempo investido. E eu vou mostrar para você como que eu ajudei esse cliente a compreender agora que lidar com pessoas, voltar a confiar nas pessoas e também conseguir agora criar um time, liderar, se tornou algo muito mais rentável do que ele imaginava. Vamos lá para entender como isso aconteceu? A queixa dele era que toda atividade que envolvia fazer reunião, preparar a pauta, preparar processo seletivo era tempo perdido. Só que aí eu comecei a trazer os exemplos dos clientes que eu atendo e que ajudei esses clientes a estruturarem processos de tudo que eles executavam e como que aquilo começou a refletir no faturamento. A gente sabe aí muito bem através de pesquisas e também da minha experiência prática, na qual eu busquei uma pesquisa em particular que eu vou citar aqui hoje para poder reforçar, que o dono tem o seguinte panorama, vamos dizer assim, 68% do tempo de trabalho dele, imaginando que ele tem uma semana de trabalho de 50 horas, 68% da semana de trabalho dele ali é fazendo tarefas operacionais, né? Então essa foi a média que a gente viu. E realmente, cara, dependendo de clientes, tem para uns é mais, para outros é um pouco menos. Mas nesse estágio em particular, que eu acredito que se você está aqui me assistindo, você também deve estar, você acaba, a maior parte do tempo você está fazendo as coisas, você não está delegando, você não está fazendo reuniões necessariamente, nesse estágio de negócio, né? Então, vamos colocar aí que 70% dessas horas, o que dá aproximadamente, fazendo a conta aí, umas 34, 38 horas ali, grosso modo, depois você faz a continha aí para confirmar também, é com atividades operacionais. Dessas atividades operacionais, se trabalhar para delegar 1/3 dessas horas, você se organizar, você vai ver que você vai ter aí por cima 12 horas livres na sua agenda a partir do momento que você vai delegar, tá? Só que é aí que entra o problema. Como é que você vai liberar essas horas na agenda? Então o meu cliente já falou, olha, Lucas, eu já tentei contratei a pessoa, saiu, contratei outra pessoa, não ficou muito tempo, as pessoas que estão comigo eu não acompanho porque não dá tempo, mas aí existe um problema que eu quero trazer para você e que eu quero te trazer, é que como ele estava no pensamento do ciclo do tempo perdido na mente dele, ele entrou num problema do operacional, que é, eu não tenho tempo para treinar, só que eu preciso aprender, eu aprendi agora que eu preciso encontrar tempo para treinar, mas eu não tenho tempo. Então, para ter tempo, eu vou ter que criar um tempo que eu não tenho. Então, esse até um paradoxo, muitas vezes, que donos de negócios acabam vivendo, que ele mesmo não consegue resolver essa lógica. E o que ele faz? Ele sabota. Ele fala, cara, eu não tenho tempo, mas aí o tempo que eu tenho, eu invisto ali uma semana para treinar o colaborador não tem resultado, eu não consigo sair do operacional, logo o que acontece? Fico preso no operacional mesmo, estou estagnado, não dá para confiar nas pessoas. Só que o que esse cliente não sabia, no caso, naquele momento, é que o tempo de treinamento é um tempo diferente, né? Você não pode imaginar que uma coisa que você veio fazendo, levando anos para executar, muitas vezes das habilidades que ele tinha, uma pessoa vai conseguir executar em uma semana. Era esse ritmo que ele trilhava normalmente. Então, quando ele ia contratar um copywriter, por exemplo, ele tinha expectativa, porque ele sabia fazer muito bem feito, que o copywriter ia entrar na empresa e já executar. Em uma semana, o copywriter tinha que saber o que precisava fazer, né? Então, eu dou um exemplo do copywriter, mas aí imagina as outras áreas que ele estava aprendendo a fazer. Então, ele estava muito satisfeito com a questão da gestão, que ele estava demorando tempo para ele poder aprender. Lembrando que a gente tem a regra das 20 horas iniciais também, que, cara, a gente leva, para aprender o básico de uma coisa, a gente leva pelo menos 20 horas. Então, na ansiedade, por estar muito sobrecarregado, a gente sabe que a sobrecarga leva a aumentar a impulsividade, querer que as coisas se resolvam logo, o dono acabou entrando nesse tal do ciclo do tempo perdido, que é tudo que não seja algo para resolver um problema imediato, para poder para prevenir problemas, prevenir incêndios, para contratar uma pessoa, na cabeça do dono é tempo perdido, porque ele não está executando, ele não está fazendo a empresa crescer. E aí esse ciclo faz com que ele tenha as lentes deles distorcidas. E aí gera desconfiança, porque como ele precisa de tempo e ele não tem tempo, o que ele faz? Ele não dedica tempo para treinar o colaborador. E aí esse colaborador passa um tempo na empresa e depois sai. Normalmente é isso o que acontece, tá? Quando o dono não está com a energia aí para treinar o colaborador. E aí como é que a gente fez então agora? Vamos trabalhar o ciclo do tempo investido.
Quando eu comecei a trazer essa lógica de que para cada hora, isso também faz parte dessa pesquisa, de que para cada hora como é que chama? Ai, me fugiu o nome aqui, já volto, do TAB, chama TAB esse sigla, né? The Alternative Board. Para cada hora, fazendo uma conta rápida aqui de padaria, né? Para cada hora investida com o colaborador, você receberá futuramente 10 horas. Então é um ROI que a gente chama, né? É um investimento alto de 10 vezes, vale muito a pena. Só que no começo, como o tempo do dono do negócio está muito escasso, ele não enxerga dessa maneira. Mas quando eu trouxe dessa forma, o meu cliente começou a compreender. Porque ele era um cara bom com dinheiro, mas ele não estava sendo bom com o uso do tempo dele. Que se ele se organizasse melhor o dia dele para encontrar 1 hora para treinar o colaborador, ele ia receber 10 horas no final do ano, né? Ao longo do ano, vamos dizer. Então, bom, valeria a pena ele organizar a semana. O que ele fez? Ele tirou mídias sociais, desinstalou o Instagram do celular dele e rapidamente, só com essas duas coisas, de TikTok e Instagram, e de ficar tentando aprender novos cursos, que é uma tendência também que muitos donos que eu atendo da área do conhecimento têm, ele já conseguiu melhorar, conseguiu alocar 1 hora, ele ganhou 1 hora só com a organização interna para treinar um colaborador. E, vamos lá, é treinar uma semana só? Não é uma semana, tem 60 horas para um colaborador começar a pegar o jeitão de trabalho. Mas depois dessas 60 horas, você vai ver que ele vai te devolver em muitas horas da sua delegação aí. Então, imagina que depois de um tempo, depois desse primeiro mês, ele já tenha conseguido liberar, nesse primeiro ciclo aí, 12 horas da semana dele. O colaborador já assumiu coisas de forma consistente, ele aprendeu. Eu falei em outro vídeo sobre o método que faz para o cliente no primeiro mês, o cliente acompanha durante a operação, você não vai parar tudo para fazer, o colaborador acompanha durante a operação, depois o dono faz com monitoria e depois ele só acompanha. Eles fazem juntos, depois ele só acompanha. Existe uma cadência de treinamento que não vai interferir no andamento do operacional. O colaborador primeiro acompanha o ciclo, ele primeiro acompanha o dono fazendo e documenta e vai aprendendo. Depois o colaborador começa a fazer algumas coisas, o dono intercede, ele atua junto ali e depois o dono só monitora algumas ações mais pontuais ali para ver se o colaborador aprendeu mesmo. Isso é um ciclo honesto, é um ciclo coerente de trabalho. E para isso, a confiança, quando um colaborador trilha esse relacionamento, o dono e o colaborador trilham esse relacionamento, a confiança aumenta muito. E aí ele sai dessa lógica do ciclo do tempo perdido para o ciclo do tempo investido. Então, se está rolando rolotrauma com pessoas, está muito difícil contratar, é normalmente por conta dessa experiência ruim, de estar muito apressado, de estar muito sobrecarregado, e isso gira um ciclo vicioso. Então, vamos lá, vamos recapitular então o que a gente viu nesse vídeo hoje. Donos de negócios ficam muito sobrecarregados, acabam gerando uma crença. Essa crença eu não tenho tempo e eu não vou conseguir investir tempo porque eu não tenho tempo, e ele não sai desse ciclo. Com algumas pequenas organizações, por exemplo, tirar redes sociais ali, TikTok e Instagram, ele ganhou um tempo de treinamento diário de 1 hora. Essa 1 hora vai retornar em 10 vezes, segundo as pesquisas que eu mostrei aqui. Ele tinha condições de ter um entendimento de como delegar o operacional dele. Fez isso de forma consistente com o colaborador, não fez mais de forma pontual e imediatista, colaboradores tendem a sair menos, mantêm-se mais conectados com a empresa, aprendem a trabalhar melhor, ele vai conseguir ali ter com esse colaborador 12 horas a menos no operacional que demandavam dele nos próximos meses. É um trabalho que não dá para ser imediatista, então precisa ter organização. Só que esse próprio trabalho ajuda o dono a se organizar melhor a cada trimestre, a tirar hábitos ruins, a gerir melhor o tempo, a se planejar melhor. O próprio trabalho ajuda a trabalhar melhor. E isso é um ciclo virtuoso que eu chamo aqui do ciclo do tempo investido. E agora eu quero saber o seguinte, e você? Já se viu sem crença, perdendo a vontade de trabalhar com pessoas, porque parece que ninguém consegue trabalhar tão bem quanto você, não dá para confiar nas pessoas porque elas saem, mas depois se deu conta de que de fato era porque você não investiu tempo, porque você assumia que você não tinha tempo mesmo, né? E que se fizesse alguns pequenos ajustes, sua rotina poderia liberar tempo para trabalhar, para formar seus primeiros colaboradores ali, para formar as primeiras pessoas que vão ajudar a te tirar do operacional. Escreve aí nos comentários se essa experiência tocou com você e
agora é importante saber, né? É uma coisa que eu trazer. Cada cliente tem um contexto, cada cliente tem uma nuance do seu momento de negócio. E se você hoje quer uma análise mais cuidadosa, quer compreender que ações que você precisa fazer, que ajustes que você precisa fazer, assim como eu fiz desse meu cliente, fazer no seu negócio, considere também conhecer aqui no link da descrição o método Aliança Pro, que é um método onde eu ajudo donos de negócios que estão no limite a delegar com confiança para poder ganhar mais tempo e fazer o seu negócio faturar mais. Beleza? Se você gostou então desse vídeo e ele te deu um norte a respeito do que estava acontecendo com você nesse momento, considere dar o seu like, inscreva-se aqui no canal para continuar acompanhando vídeos como este e até nosso próximo vídeo.